Aí, ele tá com fome? Tá, ela come, ele que dá no nele, é pra mim. Ele vai mimir? Vai, O que é isso? é lanche, É lanche? mamadeira vai, A mamadeira. vou botar pra ele, Quem faz assim com a mamadeira? dá. A Dada. Chegou pra ele, é verdade que mama agora, no peito. Mamar no peito? Sim, Oh, meu Deus! Flor. a mamadeira, Ai, a mamadeira dele, dá mamar ele tá com fome. Nossa senhora. Hã? papai não. Ele não quer papar, não? O que ele quer? É que é lanche. Isso que tum-tum. Isso, eu quero sentar. Você quer sentar? Você quer ajuda? Não foi a mamãe, não. Ela é saudada da mamãe. É, senta? Vem, tomar. Calma. Oh, Que você é? Papai. Uau! Abre da mim, Vanessa. Abre da mim. Eu vou abrir, moça. Eu vou... Tá chovendo.